1º de novembro de 1396. A Catedral de São Paulo, em Londres, é adornada com centenas de velas bruxuleantes em contraste com as janelas góticas. O órgão ecoa pelas naves enquanto uma procissão majestosa avança pelo corredor central. No entanto, esta não é uma cerimônia comum, é o casamento de uma criança de 6 anos. Isabel da França, a princesa mais jovem da Europa, dirige-se ao altar onde Ricardo II, o rei da Inglaterra de 29 anos, a aguarda. Vestida com tecidos dourados que raspam o chão de pedra, a jovem luta para suportar o peso de sua minúscula coroa. Em questão de instantes, ela será proclamada Rainha da Inglaterra, finalizando uma aliança política que alteraria o curso do destino de duas nações. Como uma criança tão tenra se viu no centro da diplomacia medieval em sua forma mais implacável. Para compreender a trágica história de Isabel, precisamos viajar de volta à França do século XIV, onde o reino era assombrado pela loucura real. Isabel nasceu em 9 de novembro de 1389, no Palácio do Louvre. Ela era filha de Carlos VI da França e Isabel da Baviera. Como a quarta filha, ela nasceu em meio a tempos tumultuados que moldariam sua vida. Seu pai, Carlos VI, conhecido como Carlos, o Louco, sofria de episódios de insanidade desde os 24 anos. Durante suas crises, o rei Charles não conseguia reconhecer sua esposa ou filhos, acreditava ser feito de vidro e sujeito a se estilhaçar ao toque, ou corria pelos corredores do palácio, gritando que inimigos invisíveis o estavam perseguindo. A França se viu em desordem, com regentes competindo pelo poder enquanto o verdadeiro rei permanecia cativo em sua própria mente. A mãe de Isabel, Isabel da Baviera, estava igualmente envolta em controvérsias. Ela era ambiciosa e implacável, explorando a doença do marido para tomar poder e acumular riqueza. Relatos históricos retratam Isabel da Baviera como uma mulher com tendências dissolutas que frequentemente negligenciava os filhos em favor de relacionamentos. Para Isabel, suas filhas eram peões estratégicos no jogo político europeu, destinados a solidificar alianças por meio de casamentos pré-arranjados. A jovem Isabel foi criada em meio a intrigas palacianas e turbulências políticas, com a França atormentada pela Guerra dos 100 Anos contra a Inglaterra, conflitos internos entre Armagnacs e Burgúndios e as repercussões da insanidade real. As circunstâncias tumultuadas das crises de seu pai e o cálculo frio de sua mãe deixaram cicatrizes profundas na psique de Isabel, que permaneceriam por toda a sua vida. Em 1396, quando Isabel tinha apenas 6 anos de idade, surgiu uma oportunidade diplomática que alteraria revogavelmente seu destino. Ricardo II da Inglaterra, buscando a paz após anos de guerra com a França, aproveitou a oportunidade para fortalecer seu poder interno. Precisando de um casamento político e financeiramente seguro após perder sua primeira esposa, Ana da Boêmia, os ingleses buscaram uma aliança. Conselheiros franceses, liderados pelo Duque de Berry, viram isso como uma oportunidade promissora. Eles propuseram a união entre Isabel e Ricardo, oferecendo um dote maciço de 800.000 libras e uma trégua de 28 anos. Para a França, exausta pela guerra, era uma chance irrecusável de comprar a paz ao custo do sacrifício de uma criança. As negociações, que duraram meses, foram conduzidas como transações comerciais, com embaixadores franceses e ingleses discutindo os termos como se Isabel fosse gado sendo vendido no mercado. Apesar de sua jovem idade, mesmo para os padrões medievais, ser um assunto de debate, alguns conselheiros ingleses sugeriram esperar até que ela completasse 12 anos, uma idade apropriada para consumar o casamento. No entanto, Ricardo II estava ansioso, desesperado por uma aliança. Em 1396, ele enfrentou revoltas internas, calamidades financeiras e o medo persistente de ser deposto. Questões financeiras e a paz externa pesavam mais do que preocupações com a idade da noiva. Em outubro, um acordo foi fechado. Isabel da França seria enviada para a Inglaterra como uma oferenda política, uma criança oferecida no altar das negociações reais. A família francesa se despediu de Isabel em um grande espetáculo projetado para impressionar os enviados ingleses. O rei Carlos VI, em um de seus momentos de lucidez, abençoou sua filha em lágrimas. Isabel da Baviera, por outro lado, demonstrou seu distanciamento habitual, encarando a separação como uma transação bem-sucedida. A jovem Isabel não compreendia totalmente a situação. Para ela, a viagem para a Inglaterra era uma aventura emocionante, possivelmente temporária. Ela levou consigo apenas alguns brinquedos, suas bonecas favoritas e um pequeno cão de estimação que havia sido seu companheiro no Palácio do Louvre. Acompanhava a um grande grupo de nobres franceses, criados e uma guarda designada para proteger o tesouro transportado. A viagem de Calais a Londres durou várias semanas, com cada cidade inglesa realizando grandes cerimonias em sua homenagem. Autoridades locais competiam para oferecer as recepções mais suntuosas para a futura rainha, mas Isabel, sobrecarregada pela opulência excessiva e frequentemente emocionada, frequentemente expressava seu desejo de voltar para casa. Ao chegar a Londres, Ricardo II organizou um casamento que rivalizava com qualquer cerimônia real da época. A Catedral de São Paulo foi adornada com tecidos franceses e ingleses, entrelaçados,
simbolizando a unidade dos dois reinos. Milhares de velas importadas da França iluminavam o cenário, enquanto coros cantavam em latim e francês. O espetáculo visava não apenas impressionar os súditos, mas também mostrar ao mundo que a Inglaterra havia alcançado a paz por meio da diplomacia. Ricardo II se apresentou como um noivo relutante, porém resoluto. Aos 29 anos, ele era considerado um dos homens mais sofisticados da Europa, apaixonado por artes e literatura. Seu profundo afeto pela primeira esposa tornava a ideia de se casar ainda criança incômoda para ele, mas as exigências políticas sobrepujavam quaisquer sentimentos pessoais. Durante a cerimônia, Isabel demonstrou timidez, aparentemente intimidada pela magnitude da cerimônia. O arcebispo de Canterbury teve que se abaixar para colocar o anel em seu dedo mindinho enquanto ela examinava a multidão em busca de rostos familiares que não estavam mais presentes. Ao ser declarada Rainha da Inglaterra, ela não demonstrou alegria, mas sim confusão e crescente apreensão. Os primeiros dias de Isabel na corte inglesa foram salvaguardados por sua juventude. Ricardo II, a seu crédito, tratou-a mais como uma filha do que como uma esposa, oferecendo tutores franceses, permitindo que ela preservasse seus costumes nativos e garantindo que ela fosse criada com decoro régio. Em setembro de 1399, Isabel, uma rainha de 10 anos, residia em apartamentos no Palácio de Westminster e em uma mansão, servida por criados que se preocupavam exclusivamente com seu bem-estar. No entanto, a tranquilidade de sua existência foi violentamente perturbada quando Ricardo II, confrontado por uma rebelião liderada por Henrique Bolingbroke, foi deposto e posteriormente assassinado no castelo de Pontefract. Consequentemente, Isabel, embora nunca tenha se casado de fato, viu-se viúva jovem. A morte de Ricardo II representou um dilema político para a Inglaterra, visto que Isabel era uma rainha legítima, mas o casamento não consumado e a falta de herdeiros complicaram a situação. Além disso, o dote de 800.000 libras já havia se esgotado, dificultando seu retorno à França. Henrique IV, o recém-coroado rei da Inglaterra, inicialmente pretendia manter Isabel como prisioneira de ouro, pretendendo usá-la para futuras negociações diplomáticas com a França. Em vez disso, ela foi mantida em confortável confinamento no castelo de Évering, onde passou 3 anos se esforçando para garantir sua própria libertação. Correspondências chorosas com parentes franceses expõem uma menina que envelhecera devido às dificuldades. Em uma carta ao pai, ela escreveu: "Escrevo-lhe chorando, pois estou aqui mantida em cativeiro, longe de tudo o que me é querido, sem perspectiva de libertação." Seus apelos acabaram despertando a compaixão de Carlos VI, levando-o, em momentos de lucidez, a ordenar o retorno imediato da filha. Em 1401, após longas discussões diplomáticas, Isabel reencontrou-se com a França. No entanto, a menina que outrora partira de Paris aos 6 anos tornara-se uma menina de 12 anos, tendo envelhecido às pressas por eventos angustiantes. Seu reencontro no Louvre não trouxe a alegria esperada. A França permaneceu mergulhada em turbulência, e sua família a recebeu mais como um fardo político indesejado do que como uma filha querida. O infortúnio de Isabel, no entanto, estava longe de ser resolvido. Em 1405, aos 16 anos, ela foi mais uma vez explorada politicamente quando sua mãe arranjou seu segundo casamento com Carlos de Orléans, um jovem poeta e nobre francês. Nessa ocasião, Isabel conseguiu alcançar o que lhe fora negado na infância, um casamento baseado em afeição mútua. Carlos de Orléans era terno, intelectual e verdadeiramente apaixonado por Isabel. O casal encontrou contentamento na arte, na poesia e no amor que floresceu em meio às restrições políticas de sua união. Para Isabel, foi uma revelação ser amada por si mesma, não como moeda de troca. No entanto, a alegria não durou muito. Em 1407, Carlos foi aprisionado pelos ingleses na Batalha de Agincourt e passou um quarto de século em cativeiro na Inglaterra. Viúva, Isabel mais uma vez abraçou a solidão e a confiança na família real francesa. Por 2 vezes, a vida lhe tirou a oportunidade de amar e ser amada. Nos anos seguintes, Isabel levou uma existência tranquila na corte francesa, dedicando-se à filantropia e à arte. Isabel, a rainha criança da Inglaterra, adquiriu uma visão excepcional sobre política e diplomacia, utilizando essa percepção cautelosamente para aconselhar outros membros da família real. Em 1409, ela deu à luz sua única filha, Joana de Orléans, que cresceria sem conhecer o pai. A maternidade ofereceu algum consolo, mas também a amarga ironia de perceber que sua própria filha poderia ter um destino semelhante, sendo utilizada como ferramenta política em casamentos pré-arranjados. Isabel da França faleceu em 1409, aos 20 anos, devido a complicações pós-parto. Sua vida foi inteiramente controlada por agendas políticas alheias, sacrificada aos 6 anos por um casamento diplomático, enviuvada aos 10, presa aos 12, casada novamente aos 16 por conveniência política e efetivamente viúva aos 18, quando seu segundo marido foi capturado. Sua morte passou despercebida pelos cronistas contemporâneos, contrastando fortemente com a grandiosidade de sua primeira cerimônia de casamento.
Isabel da França serviu como um peão político, gerando um herdeiro e forjando alianças, mas nunca vivenciou a vida por si mesma. A história de Isabel levanta questões profundas sobre o papel das mulheres na política medieval e o custo humano da diplomacia real. Sua jornada demonstra como crianças nobres, especialmente meninas, eram consideradas bens intercambiáveis entre reinos, com suas vidas totalmente subordinadas às ambições políticas de seus pais e cônjuges. Mais de 6 séculos depois, a situação de Isabel da França ainda ecoa como um lembrete sombrio dos horrores do casamento infantil e da exploração de crianças para ganho político. Sua narrativa nos compela a reconhecer verdades inquietantes sobre sociedades que podem se acostumar ao sacrifício da inocência em busca de objetivos maiores. A princesa criança, concedida como um presente político, nunca aproveitou verdadeiramente sua infância. Desde os 6 anos de idade, ela assumiu responsabilidades de Estado que, por direito, deveriam ter sido assumidas por adultos. Sua vida foi um sacrifício perpétuo às divindades da política medieval, um preço pago por tréguas temporárias entre nações adversárias. Isabel da França permanece um emblema duradouro da fragilidade infantil diante do poder político descontrolado. Sua memória serve como um lembrete de que, por trás de cada tratado diplomático, cada aliança real e cada casamento político, muitas vezes havia crianças cujas vidas foram sacrificadas para satisfazer os desejos dos poderosos. A criança que se tornou rainha aos 6 anos pagou o preço máximo pela paz entre a França e a Inglaterra, por sua própria alegria e, por fim, por sua vida. Aos 29 anos, Ricardo II era considerado um dos governantes mais sofisticados da Europa, com uma profunda paixão por arte e literatura. Seu amor sincero pela primeira esposa tornava o casamento com um filho moralmente inaceitável para ele, mas a necessidade política prevaleceu sobre os sentimentos pessoais. Durante a cerimônia, Isabel se mostrou tímida, envergonhada pela grandiosidade do evento. O arcebispo de Canterbury teve que se abaixar para colocar o anel em seu dedo mindinho, enquanto a jovem procurava, confusa, rostos familiares que não estavam mais por perto. Depois de ser proclamada Rainha da Inglaterra, ela não demonstrou alegria, apenas confusão e ansiedade crescente. Nos primeiros meses de sua estadia na corte inglesa, Isabel foi protegida pela idade. Ricardo II, para ser justo, tratou-a mais como filha do que como esposa, proporcionou-lhe professores de francês, permitiu-lhe preservar seus costumes nativos e cuidou de sua educação com dignidade real. Em setembro de 1399, quando Isabel tinha apenas 10 anos, morava em apartamentos no palácio e propriedade de Westminster, cercada por criados que se preocupavam apenas com seu bem-estar. Mas sua existência pacífica foi brutalmente interrompida quando Ricardo II, diante da rebelião de Henrique Bolingbroke, foi deposto e posteriormente assassinado no castelo de Pontefract.